Fala pessoal, Cristiano aqui da Crescendo Indústria de Automação. Acompanha aí esse depoimento de um cliente nosso que implementou a CPB, o nosso hardware baseado em Arduino e ESP32, na pecuária, né? Até a gente brincou, pecuária 4.0. Ele faz monitoramento das condições do gado confinado, das condições ambientais, grava histórico, e com isso ele aumentou consideravelmente a produtividade dele e de outros proprietários ali, outras propriedades da região. Acompanha aí e curta o nosso canal. Um abraço. Então tá, vamos começar. Renzo, obrigado aí pela tua disponibilidade, tá, de apresentar a tua solução. Então, uma solução de pecuária 4.0. Isso mesmo. Legal. Mostra aí para nós, por favor. Tá visível já? Sim, tô vendo a tua tela. Beleza, então. Esse daqui, então, é um sistema que foi implantado numa propriedade de vaca de leite que tem um sistema de semi-confinamento. Ou seja, no período durante o dia, onde é que o sol é mais quente, principalmente no verão, as vacas ficam confinadas dentro de um galpão. E ali eles recebem parte do trato, parte do volumoso. E nesse sistema, então, a gente fez a instalação de um sistema de aspersão com ventilação, que faz, digamos, o controle do ambiente em si, onde elas ficam dentro. Que não basta tu pegar, ter um galpão protegido do sol, mas vai ficar quente do mesmo jeito. E a vaca é um animal muito sensível nessa questão de variação de temperatura. E, digamos assim, para facilitar a questão do manejo do sistema em si, a gente instalou então junto a parte da automação, onde tanto da forma automática, que ele consegue programar por, digamos, horários, ou propriamente controlar a questão da temperatura de acionamento, a própria leitura de como está o ambiente, né, para, digamos, ter uma tomada de decisão, e propriamente também o sistema móvel, onde sempre hoje em dia a gente está com o celular na mão, principalmente Sim. Nós que somos um pouco mais jovens, é uma ferramenta muito útil se ela for bem aproveitada. Então, dessa forma, ele consegue, mesmo já manejando as vacas do início, ele não precisa talvez esperar até todas as vacas estiverem dentro do galpão para ele caminhar até no painel e fazer o acionamento. Okay. Ele caminhando, antes das vacas chegarem no galpão, pega o celular, aciona, já está funcionando o sistema. Show. Qual é a cidade aí, Renz? Oi? A cidade onde está instalado esse sistema? É em Itapiranga, Santa Catarina. Ok. É oeste? Isso, bem no oeste, encostado na Argentina. Oh, legal. Então, nesse sistema, além dele tem o controle das gotoeiras, os gauges que mostram quanto que é a temperatura, quanto que está a umidade do ambiente, consegue fazer os acionamentos manuais. Ele consegue também, então, fazer uma programação de horários. A própria placa já tem um sistema de relógio embarcado, que é a placa, a CPB, junto com uma IHM que tem um relógio interno. Então, através de um 485, a gente consegue fazer o registro da hora que vem da IHM e fazer essas tomadas de decisões em cima dessa placa. Então, ele tem um controle de temperatura para quando a aspersão liga e um controle de temperatura para quando somente os ventiladores ligam. Consegue fazer um controle de como vai funcionar esse ciclo. O ciclo hoje está programado para jogar 1 minuto de água. Esse tempo é meio fixo por causa da vazão dos bicos, o tanto necessário que a gente precisa molhar a vaca. A gente fez os testes de vazão e tudo mais, então projetou para 1 minuto, e ele consegue então fazer o ciclo de quanto tempo que os ventiladores vão ficar ligados e quanto tempo que o ciclo vai se reiniciar, digamos. Aqui está programado então para 10 minutos de tempo de vento, ou seja, jogou esse 1 minuto de água, fica 10 minutos depois os ventiladores ligados. Passou esses 10 minutos e começa o ciclo. A bomba aciona e faz de novo o ciclo de 1 minuto, 10 minutos. E aqui a gente conseguiu construir 2 ajustes, um para o período da manhã e um para o período da tarde. Normalmente, quando está mais indo para o inverno, o período da manhã tem vezes
ele aciona, ele não precisaria estar jogando tanta água, então ele consegue ajustar esse tempo de intervalo. Na tarde, a mesma coisa. Deixa eu te perguntar, enquanto tu está falando dessas regras de processo, essas condições estão sendo armazenadas? Vamos dizer, a temperatura do dia, tu tem um pouco de histórico desses dados? Sim, nós temos no aplicativo um gráfico que é gerado de tempo em tempo, consegue até fazer digamos, ver como é que está no momento, ver como é que está uma hora atrás, ver como é que foi às 6 horas. Muito bom. Agora o sistema está offline lá. Um problema, digamos assim, que a gente enfrenta na questão de interior é a questão da internet. É aquela internet via rádio, é a internet com repetidor. Isso é um negócio que para a realidade, digamos, industrial é um pouco mais fácil de se trabalhar. Por isso que a gente trabalha toda a parte de tomada de decisões, armazenamento em memória e propriamente o relógio em cima da placa mesmo. Lá no teu hardware tu tem o armazenamento de dados e as decisões lá no hardware. Isso mesmo. E na nuvem, e aí quando tiver conectividade ele posta os dados no Node-RED na nuvem. Isso. Ok. Mas tu está acessando agora no teu celular na nuvem. Sim, o aplicativo ele faz o registro do que está na nuvem, digamos, seria a parte do front-end que a gente chama na parte de programação. Legal. Ele só mostra todos os comandos então que tu dá nesse aplicativo, ele vai armazenar na nuvem e assim que a placa conectar, ele joga e registra dentro da memória na placa. Show. E daí, digamos, com esses dados, como ele tem também um controle leiteiro na parte de produção, vaca por vaca, ele consegue ver, digamos, teve uma baixa na produção naqueles 2, 3 dias. Vamos dar uma olhada no que aconteceu. Não teve vaca doente, não teve vaca em cio. Então vamos dar uma olhada. Eu tenho o histórico da temperatura aqui. Naqueles dias foi bem quente, mesmo o sistema funcionando bem. Estava bastante quente. Talvez se eu tivesse feito um ajuste de diminuído um pouco o tempo, jogado mais água, eu poderia ter evitado essa pequena queda de produção, talvez. Tu vai abrir o Node-RED lá, chega a ter um dashboard no Node-RED ou só o banco de dados? Esse daqui é um sistema de um aplicativo, não chega a ser no Node-RED esse. Tá. E a foto do ambiente lá, tu tem aí pra mostrar? Sim. Perfeito. Esse daqui, então, o painel montado, ele tem, então, digamos assim, dá algum problema na questão da placa, precisa fazer uma correção. Aconteceu um tempo atrás, de um dos relés dar problema. Como tinha relé reserva, beleza, perfeito. Ok. O eletricista foi lá, só mudou. Hoje a gente consegue fazer então a parte das atualizações tudo remotamente, tanto na CPB Mega a 2560 como também a ESP32. É bem interessante, a CPB baseada no Arduino Mega, não se acha bem pouca documentação na parte de atualização remota, mas na Mega consegue se estar fazendo. Legal. Daí, digamos, se dá algum problema, coisa mais, ele possui as botoeiras que ainda consegue estar trabalhando no manual. Mas a parte de temporização dos ciclos, também isso é tudo registrado na placa. Então é tudo, digamos, a placa é o comando de tudo. Legal. Deixa eu ver se eu consigo abrir o videozinho lá do ambiente. Depois tu mostra a foto da placa ali também, ali ó, tá aparecendo ali. Mostra lá, ó. Ali o aspersor é no ventilador também. Isso, tem as linhas de aspersão. Ali. Se não me engano, são 4 linhas que aspergem em todo o local. Terminou de molhar a vaca, liga os ventiladores. Show. Então fica intercalando na questão da ventilação e da aspersão. E o sensor de temperatura, qual que tu tá usando lá? Estou usando, agora não vou saber dizer bem certinho o modelo, mas ele é um 485. E tá lendo com a CPB. Sim, com a CPB. Legal. Então eu tenho tanto a IHM como o sensor de temperatura no 485 trabalhando junto.
Pô, que legal, Então aqui é o painel internamente, a gente tem a CPB colocada, os isoladores, tudo certinho, entrada 485. Aqui que eu demonstrei que o primeiro relé tinha dado problema, não sei, eu acho que ele colou por algum pico de energia que deu. Eventualmente, a gente já teve a experiência teve um cliente que colocou uma lixadeira no relé e a lixadeira realmente ela disparava com muita corrente, botou um snubber em paralelo com o contato, aí, porque daí quando dá o arco, isso que cola o contato, o excesso de arco, né? Arco elétrico. E aí é uma ideia aí, se tiver. Eu não sei dizer o que aconteceu, porque o relé a princípio só controla a parte só o contator. Então deve ser qualidade mesmo do relé. Aí temos aqui todas as contatoras com os filtros Snubber. A gente costuma usar esses modelos da VEG. Sim. Já tem o bloco de contato que usa o filtro Snubber, fica um pouco mais apresentável, digamos também. assim. Cara, muito bom. Muito legal. E te perguntei, Node-RED não tem nada assim que seja legal de ver? Nós estamos produzindo eu tenho um Node-RED sendo produzido em parceria com a PC Inova aqui da minha cidade. Na questão também de controle da parte de um confinamento também. Sim. A parte do aplicativo já não se mostrou mais eficiente tanto assim, a gente não conseguiu moldar ele tanto assim. Então a gente está migrando para a parte do Node-RED, que tu consegue ter digamos, uma funcionalidade um pouco maior. Mas ali, por enquanto, está só na questão das botoeiras, ele ainda está em construção. Sim. Eu tenho um segundo... Mas o banco de dados hoje tá lá no Node-RED. Opa, tá lá no Node-RED o banco de dados ou não? Esse daqui não. O próprio aplicativo, o sistema do aplicativo, o servidor, tem um banco de dados que ele armazena mesmo. Esse aplicativo do lado esquerdo, eu estou usando ele com um servidor local, mas é um servidor meu, que eu tenho ele em nuvem, né? Ele é um aplicativo que foi descontinuado, mas o aplicativo em si ainda roda e tendo o servidor local está funcionando. Só a empresa fechou o servidor deles. Entendi. Então esse aplicativo daí, o da direita, é o que está rodando, é um novo aplicativo dessa empresa que roda no servidor deles. Cara, Oi? Pode falar. Esse daqui então também é uma propriedade com... Opa, meu Dex fechou, deixa eu só... Ali já é outra propriedade. Sim, ali Boa. é outra propriedade. Mostra lá. Nessa segunda propriedade é um cliente que eu tenho há mais tempo. Ele possui 2 galpões de confinamento de vaca. Então, digamos assim, eu tenho cliente, ele como cliente desde 2019, quando eu estava começando na parte da automação, ainda usava o próprio Arduino, né, placa Arduino, como interface, digamos assim. Era aquele negócio que funcionava naquela época, mas começou a se mostrar um pouco problemático, né? Não, e ele é bom na hora, é bom os primeiros passos com ele, o cara vai aprendendo, vai sofrendo, vai vendo até como estabilizar e vai entendendo também porque que demanda algum outro circuito, né? Isso mesmo, dizem, né, o Arduino em si ele não é bom para ser usado na indústria, mas tu pegar, construir uma placa que é baseado, digamos assim, no Arduino, que tem todas as partes de robustez, perfeito para usar, tu consegue... Não, e nenhum microcontrolador, pode ser usado na indústria. Ele sozinho, ele vai dar pau, e o Arduino nada mais é que isso, né? Ele é um microcontrolador ali, ele tá numa placa, mas os pinos vão direto, né? Isso mesmo. Se tu pegando e conseguindo fazer uma forma robusta de isolar, de proteções, coisa mais, é um baita auxílio, né? Porque tu consegue moldar ele da forma que tu precisa. Deixa eu compartilhar novamente aqui. Perfeito. Então essa segunda propriedade, ela tem um confinamento de vaca de leite, que já é um
os ventiladores. Lá a gente trabalhava com grupos de ventilação, então poupa na questão de material, né? Esse daqui é um pouco mais individual. É uma instalação elétrica um pouco mais antiga que a gente pegou e só adaptou para a parte da automação, digamos assim. Porque antes ele ligava as contadoras e coisa mais com aqueles interruptores de luz. Era um negócio bem caseiro mesmo a solução dele. Funcionava. Ele falou, esse aqui não me dá problema. Mas a minha questão de eu estar partindo para automação são dois quesitos. Uma, na automação, se tu pega e programa, tu tem dados para comparar, tu tem parâmetros que a própria placa consegue tomar decisão, porque quem conhece vaca de leite, a vaca de leite é rotineira. Tem as horas marcadas, ela todo dia fazendo certinho esses trabalhos, ela consegue te dar uma produção bastante alta. Então, tendo programado certinho por horário, sempre acontecendo isso. Que nem esse daqui já tem um sistema de confinamento 100%. Ele programa para 5 da manhã ligar a luz da pista de teatro e aciona os ventiladores, questão de pouco tempo, digamos, acorda as vacas, opa, tá na hora de comer. Então as vacas levantam e vão lá comer por conta. O próprio sistema faz isso, ele não precisa ir lá, tocar uma por uma, e lá ele acostumou as vacas dessa forma e está funcionando 100%. Então também é um sistema com botões, consegue fazer o controle manual. É um sistema que também possui a parte do monitoramento do ambiente, possui também a parte do gráfico que fica registrando os dados, ele consegue ver, deu algum problema, se foi realmente o ambiente, se teve alguma vaca que adoeceu, se teve algum cio, alguma coisa do tipo. Consegue fazer a parte também de programação dos horários, de quando que funciona. O que liga e que hora liga, ele faz ali no app. Isso mesmo. E digamos assim, caiu a internet, sem problema, tu já tem a hora registrada, tá salvo no controlador. Se cai a luz, esse é um questionamento que a gente recebe bastante na hora de instalar. Eu tenho um aplicativo, eu quero usar ele, liga esse aqui e vou embora, pega no domingo, preciso sair, preciso visitar alguém. Caiu a luz e voltou, como é que vai ficar? Vou ter que acionar de novo. Se eu não tiver internet, se eu deixar minhas vacas passar calor, se foi a produção de praticamente uma semana, ela decai a produção até ela voltar ao patamar que estava. Não, o próprio sistema também registra na memória conforme estava acionado antes. Caiu a luz, voltou, faz a leitura na memória, aciona o que precisa ser acionado de forma temporizada, principalmente para não ter aqueles problemas de pico de energia, e se o aplicativo voltar à internet, atualiza o que precisa ser atualizado, ou se ele quer que seja atualizado do aplicativo para a placa, digamos, eu estou sem internet, eu desliguei as coisas, assim que voltar à internet eu quero que a placa leia conforme está meu aplicativo e imita os comandos. Funciona também, a gente consegue projetar isso e programar isso. Legal. Esse está numa CPB Mega também? Esse sim. Nesse daqui eu tenho, no caso, dois painéis. Eu tenho 2 galpões, né? Eles são afastados mais ou menos uns 200 metros longe. Um deles eu tenho uma CPB Mega e o outro uma placa baseada em Arduino que eu mesmo tinha feito. A primeira daí. Legal. Isso. Nesse produtor, ele tinha 2 placas que eu tinha feito. Nesse galpão de baixo, aconteceu de bater um raio nas proximidades de uma árvore e de queimar aquela placa. Então, eu parti para a CPB Mega, a gente mudou toda a parte elétrica lá. E o legal foi isso. Tu botou os DPS, aqueles que ficam nas entradas do... Sim, mas o DPS não deu conta. Já tinha um DPS. Sim. É que a parte do surto veio pelos cabos da internet, até que chegou a queimar todos os roteadores, que ele tinha a central telefônica que ele tinha. A placa foi o de menos, queimou tudo mesmo. Sim. Daí digamos assim, ali foi interessante de ver o quanto que a automação funciona bem. Ficou mais ou menos em torno de um mês até a gente conseguir construir um novo sistema. Como eu ainda não tinha mexido na placa CPB Mega, até eu programar ela inteira e
E ali, como são muitos ventiladores, muitos horários e tudo mais, a demanda de tempo para estar fazendo isso demorou quase um mês até a gente conseguir de novo deixar funcionando. E daí ele falou, a questão de valor, não importa quanto for, eu pago. Aí depois, quando a gente fez o acerto, ele fez o cálculo, nesse um mês, o tanto que eu perdi, porque eu precisava vir aqui acionar tudo no manual, nos interruptores, e nunca era sempre no mesmo horário, coisa mais. O tanto que eu perdi de produção nesse um mês, não paga... O custo do painel não deu nem metade do custo de perda que ele teve de produção. Um mês. Um mês, Pá. Tem ideia de quantas vacas ele tem nessa propriedade, nesse sistema? Esse daqui ele tá, se não me engano, passando um pouco de 100 vacas. Aquele outro tá com 57. Não, só para dar uma ideia dessa perda de um mês, né? Poxa, que interessante. Não, e agora que ele vive, há quanto tempo ele já vive a automação? Ele já tem o teu sistema lá faz o quê? 3 anos, 2 anos? Desde 2019. Desde 2019. Pô, depois que o cara experimentou a automação, quando ele operava manualmente, passou a operar automaticamente, fora que ele aumentou de produtividade com o sistema repetitivo, né? Sim. Ele funcionando nos horários certinho, conseguindo criar uma rotina na vaca, já se pagou mais de 10 vezes o sistema. Pô, que legal, cara. Parabéns, bicho. Muito legal. Cara, me surpreendeu até, tá muito, muito bom o sistema, parabéns mesmo. Queria te agradecer, tá? Não sei se tem mais alguma coisa para mostrar, se tu tinha planejado. Não, isso. Quem sabe mais pra frente a gente mostra o novo sistema funcionando do Node-RED. Ali vai ser um confinamento de vaca um pouco maior, perto de 200 vacas. Então, Então eu queria te agradecer, Renz, pela disponibilidade aí, por ter apresentado para nós. E a gente vai se falando aí ao longo da caminhada, qualquer coisa é só nos chamar.